conforme nós estávamos meditando juntamente com os irmãos sobre este assunto, um assunto bastante importante, e como o pastor já frisou, hoje tem sido pouco falado nas igrejas, né? Nós temos nos esquecido que nós estamos na iminência do arrebatamento, que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. E quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos tantos e tantos sinais se cumprindo em várias áreas, tanto política, social, econômica, nós vemos esses sinais se cumprindo. Então nós temos que ficar apercebidos que nós estamos realmente nos instantes finais da igreja na terra. Nós tivemos a oportunidade na terça-feira retrasada de iniciarmos esse estudo e começamos falando a respeito do arrebatamento. Falamos a respeito do arrebatamento, depois já também trouxemos ali comentários a respeito do tribunal de Cristo, né, dentro da ordem cronológica, e também os aspectos da grande tribulação, o que vai acontecer com esse mundo depois que a igreja subir, né? O que vai acontecer? E ali nós falamos a respeito do pacto do anticristo com Israel, que será feito e depois será rompido, e todos aqueles aspectos nós comentamos com os irmãos, né? Na primeira terça-feira nós tivemos assim um tempo bem grande e podemos falar de vários assuntos como esse. E hoje nós vamos nos deter na segunda vinda de Jesus, na chamada manifestação da Epifania, ou seja, manifestação visível, porque muitos, principalmente os cantores, né? Nós vemos cantores, eles vão cantar hino que fala de arrebatamento, e eles misturam arrebatamento com segunda vinda, com milênio, eles fazem uma miscelânea que o povo não entende direito o que vai ser, e existe uma grande diferença entre arrebatamento e a segunda vinda de Jesus. Nós até passamos um vídeo aqui, e muitos irmãos pediram que hoje nós passássemos novamente também, e nós vamos passar ali, o irmão Stefano já vai colocar aqui, um pequeno vídeo bem curtinho, que mostra o que é arrebatamento, para nós entendermos o que é arrebatamento, tá? O arrebatamento, ninguém vai ver, não vai ter sinal que antecede, tá? Vai ser de surpresa. O próprio apóstolo Paulo fala num instante, num abrir e fechar de olhos. Então, é dessa forma. O irmão pode soltar o vídeo aí. Jesus Cristo está voltando para buscar sua igreja. A Bíblia nos diz em Mateus capítulo 24, verso 42: Vigiai, pois, não sabei a que hora há de vir o vosso Senhor. Gostaria que você entendesse nessa noite que Jesus, Ele pode voltar daqui a um mês, ou até mesmo daqui a uma semana, ou até mesmo... Os desviados chorando na igreja. É assim que vai ser o arrebatamento, irmãos. Ele vai ser imperceptível. Tem marido de esposa crente que só vai perceber o arrebatamento 2, 3 dias depois. Esses filhos desviados que saem para a balada assim e fica 2, 3 dias alongado, só quando eles voltarem que eles vão descobrir que os pais subiram no arrebatamento e eles ficaram. Então isso é arrebatamento. Agora nós temos uma foto aqui a respeito da segunda vinda de Jesus. Olha lá, Jesus descendo lá no Monte das Oliveiras, como fala na palavra. Aqui na frente,
o muro das lamentações, tá? Isso aqui é a segunda vinda de Jesus. O que separa arrebatamento da segunda vinda são 7 anos. 7 anos das bodas do Cordeiro para nós, a igreja, e os 7 anos de tribulação para quem estiver aqui na terra, tá? Então essa aqui é a segunda vinda. Aqui que quando Jesus estiver voltando, todo olho o verá. Israel vai exclamar: bendito que vem em nome do Senhor. E vai acontecer um monte de cataclismo, vulcão explodindo, maremoto, tsunami. Vai ter muitos acontecimentos que antecedem esse acontecimento, tá? Muitas catástrofes que antecedem esse aqui acontecimento. Essa é a segunda vinda. Jesus vem ali, nessa passagem aqui da foto, ele vem para socorrer Israel, tá? Nós paramos o nosso estudo terça-feira retrasada, na parte quando o anticristo está se preparando para aniquilar Israel, e ele vai pegar exércitos de todas as partes do mundo, e vai invadir Israel para aniquilar Israel. E Israel vai se ver num aperto muito difícil, tá? Vai se haver num aperto muito difícil, e quando eles não tiverem mais condições de resistir à investida do anticristo, então Jesus aparece nas nuvens, visivelmente, todo olho verá. A Bíblia diz que os seus pés tocarão o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras vai abrir uma fenda gigante, por onde Israel vai fugir, e ali Jesus desce no Monte das Oliveiras, com os seus exércitos, e peleja contra os exércitos do anticristo, e vence eles, e socorre Israel. Essa é a segunda vinda, tá? Das nações que sobrarem dessa guerra, conhecida como Armagedon, nós temos até uma foto do local, chama Planície de Jezreel, tá? A Planície de Jezreel, lá em Israel, é uma planície muito vasta, aonde vai congregar os exércitos do anticristo contra Israel. E ali Jesus vai descer e pelejar e livrar Israel nessa batalha conhecida como a Batalha do Armagedon. As nações que sobrarem ali, vão entrar então agora no chamado julgamento das nações. Ali vai ter 3 tipos de nações: as nações ovelha, as nações que ajudaram Israel, que sempre tiveram ao lado de Israel, as nações bodes, que foram aquelas nações que sempre se opuseram a Israel e que vão fazer parte dos exércitos do anticristo, e uma nação chamada de irmãos, que segundo o pastor Antônio Gilberto, se trata do próprio povo de Israel. Esses 3 povos serão julgados para que eles possam entrar no milênio, tá? Então Jesus vai chamar as nações ovelhas, vai separar elas, a nação dos irmãos, que provavelmente se trata de Israel, também vai colocar de um lado, e vai chamar as nações bodes, que foram as nações que, influenciadas pelo anticristo, perseguiram e lutaram e batalharam contra Israel, tá? E essas nações bodes, ele já vai precipitar no inferno. Essas nações já serão lançadas no inferno. E para as nações ovelhas
e os irmãos, aí Jesus vai citar aquele versículo que muitos dizem que vai acontecer no arrebatamento: vinde benditos do meu Pai, e tomar por herança aquilo que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu não sei se os irmãos já ouviram, mas eu, no início da minha fé, eu ouvi muito pregador dizendo, aplicando esse versículo no arrebatamento, dizendo que Jesus ia vir parar nas nuvens e dizer para a igreja: vinde benditos do meu Pai, e tomar por herança o que vos está preparado desde a fundação do mundo. E não é no julgamento das nações, é quando vai se iniciar o milênio, porque agora Jesus desceu na terra, tá? Para reinar sobre as nações. Ele vai reinar sobre as nações com a sua justiça, e com o seu reino, e juntamente com ele a igreja estará reinando. A igreja estará trabalhando juntamente com o Senhor no milênio, tá? E hoje então nós vamos entrar no milênio. Qual o propósito do milênio e o que vai acontecer? O que vai acontecer no milênio? A primeira coisa que vai acontecer no milênio, quando Jesus já estiver na terra, Satanás será preso por 1000 anos. Satanás será preso por 1000 anos, porque o reino de Jesus, o reino milenial de Jesus, será perfeito, tá? E Satanás será preso. Por quê? Porque ele é o agente que muitas vezes influencia as pessoas ao erro. Ele é o agente usado para induzir as pessoas ao erro e às falhas. Embora nós sabemos que nem tudo é culpa de Satanás, né? Nem tudo é culpa de Satanás. Embora nós já aprendemos lá no Jardim do Éden a pôr a culpa nele, né? Quando Deus perguntou para Eva o que tinha acontecido, o que ela tinha pecado, ela já foi a serpente. Já se encarregou de colocar a culpa em Satanás. E até hoje acontece isso. Às vezes o camarada não vigia, deixa a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida dominar a carne dele, abre brecha para o inimigo, aí quando ele tropeça, ele põe a culpa. Nós criamos situações para nós, muitas vezes, por falta de amor, por falta de humildade, por falta de perdão. Nós criamos situações, e aí quando vem as consequências, a gente fala assim: irmão, Satanás levantou contra mim, contra o meu ministério, por isso que eu estou passando por isso. Será que foi Satanás mesmo? Será que foi Satanás? Ou foi nós mesmos? A nossa carne, a nossa velha natureza, aquela natureza sistemática, que nós muitas vezes temos de não querer baixar a cabeça, né? De não querer ceder a outra pessoa. Muitas vezes o grande problema está ali. Então, para que o reino de Jesus seja indesculpável, a primeira coisa que ele vai fazer: prender Satanás. Depois, Jesus vai ser reconhecido como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Abra aí a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 19, e o versículo 16, nós vemos ali Jesus Cristo como Rei dos Reis
e Senhor dos senhores, e agora reinando sobre todas as nações. Porque hoje o reino de Jesus é espiritual, mas no tempo do milênio, o reino de Jesus vai ser em todas as esferas, política, social, econômica, é Ele que vai comandar tudo. O sistema político vai ser teocracia, ou seja, Deus dirigindo as nações. Vai ser a teocracia, perfeição, tá? Será um reinado de paz. Será um reinado de paz. A maldição da terra será tirada. Os irmãos sabem que quando Adão e Eva pecaram, Deus expulsou eles do jardim do Éden e falou para Adão: agora você vai comer o pão do suor do teu rosto. E a terra agora não vai produzir só coisa boa, ela vai produzir cardos e espinho também. Vai produzir coisa ruim. E até hoje, por causa do pecado, a terra está sob uma maldição. A terra está sob essa maldição. A influência do pecado, ela atinge todas as esferas da nossa vida. Não é só na espiritual. É na espiritual, é na física, é na intelectual. Porque segundo alguns estudiosos, hoje nós só conseguimos usar 10% da nossa capacidade cerebral. E Adão era um homem que já tinha um conhecimento muito avançado, porque ele tinha o privilégio de usar 100% do seu cérebro, e depois que caiu, por causa da influência do pecado, o homem perdeu parte da sua intelectualidade. E hoje nós usamos 10% apenas da nossa massa encefálica. Já pensou? E olha que com esses 10%, nós conseguimos ainda processar 1 milhão de informação por segundo. Ah, pastor, mas eu ouvi falar aí que tem computador já que processa muita informação por segundo. É verdade. Só que só o ser humano consegue processar informação através dos 5 sentidos: visão, olfato, paladar e o tato. E a audição, só o ser humano. A criança, quando nasce, ela já nasce conhecendo a voz da mãe, porque quando ela está na barriga da mãe, ela começa a processar o timbre de voz da mãe dela. E você pode colocar a mãe de um recém-nascido no meio de 1000 pessoas, e ele começar a chorar, ele só para de chorar a hora que ele ouvir a voz da mãe dele. Essa é a capacidade cerebral que nós temos, e isso porque nós perdemos 90% dela. Segundo alguns estudiosos, nós só usamos 10%, e as mulheres, eles dizem que usam 11%. Diz que as mulheres é mais inteligentes. O senhor concorda, pastor? Eu também concordo. A minha, pelo menos, dá 10-0 em mim de inteligência. Então, a terra, ela vai perder essa maldição. Deus vai tirar essa maldição que nós vivemos. A terra, ela vai ser renovada. Antes de passar pelo processo de novo céu e nova terra, ali já no milênio, ela vai passar por um processo de reforma. O Mar Morto terá vida. Mar Morto, os irmãos sabem, né? Pega partes de Israel, tem só 30% de oxigênio, por causa do excesso de produção de minérios que ele tem. Mas a Bíblia diz que um anjo vai derramar uma taça no Mar Morto e ele vai passar a ter vida. E vai produzir muitas coisas em grande quantidade e coisas muito boas. Não haverá doenças. Isaías capítulo 29 e o versículo 17. Nós vamos... Isaías 29, 17.
Porventura não se converterá o Líbano num breve momento em um campo fértil? E o campo fértil não se reputará por um bosque? E naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas verão os olhos dos cegos. Não haverá doenças. O homem vai ter a sua saúde perfeita. O homem vai ter a sua saúde perfeita. Ainda mais hoje, porque as gerações que nos antecederam, né? Eles eram bem mais fortes que nós. Tinham uma resistência maior. E com o passar do tempo, a nossa geração ela vai se tornando mais fraca. Por mais que se multiplique a ciência, tem remédio para tudo, mas nós somos cada vez mais debilitados do que as outras gerações. Então, naquele tempo, Deus vai tirar o poder da enfermidade de sobre o homem. E com isso, o que vai acontecer? A idade será prolongada. Ainda no livro de Isaías, capítulo 65, Isaías 65, 19 e 20 diz assim: e folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o mancebo de 100 anos morrerá, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. O mancebo, jovem, de 100 anos, com 100 anos, morreu uma pessoa com 100 anos, fala, nossa, mas morreu tão novo, não aproveitou nada da vida. Por quê? Porque não vai ter não vai ter motivo para a pessoa morrer. A saúde vai ser boa, vai andar na lei de Deus, a terra vai produzir coisas melhores, não vai haver guerra, as armas serão transformadas em ferramentas. Então vai ser um milênio de paz e de prosperidade. Por isso que as pessoas vão viver. E nós vamos ver que, aparentemente, a pessoa não vai ter motivo para pecar. Deus dirigindo o povo, ensinando tudo, não é mais nós, o sacerdote, que muitas vezes, nas nossas imperfeições, deixamos a desejar os nossos ensinos, né? Pela nossa capacidade, pela nossa falta de preparo. Vai ser o próprio Senhor ensinando todo mundo. Então a lei que vai ser recebida pelos povos vai ser perfeita. Que motivo que a pessoa vai ter para pecar? Vive na paz, na prosperidade, saúde, tem tudo. Mas nós vamos ver que no milênio ainda tem gente que vai pecar e tem gente que vai morrer por causa desse pecado. A morte será em pequena escala. Nós já vimos 65, 20. Todos conhecerão a Cristo. Isaías 11, 9. Quem tiver aí com a sua Bíblia, pode abrir e conferir Isaías 11, 9. Não se fará mal nem dano em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. A terra vai se encher do conhecimento. Todo mundo vai ter um conhecimento pleno, porque vai estar recebendo do próprio Deus. Haverá salvação no milênio. Por que vai precisar de salvação no milênio?
Porque as nações que vão entrar para participar do milênio, muitas delas não conhecem Deus. Muitas delas não conhecem Deus. Por isso que muitas vezes tem pessoas aí, com um ensino errôneo, dizendo que enquanto o evangelho não for pregado em todas as bandas da África, da Ásia, de todos os lugares, não vai vir o fim, que não é para nós se preocupar com o arrebatamento agora, porque o evangelho ainda tem que ser pregado numa terça parte do mundo. Não. Cada dispensação tem um período, e nós vivemos a dispensação da graça. A dispensação da graça para a igreja termina no arrebatamento. Nós hoje vivemos o evangelho da graça. Esse é o evangelho do milênio. Então vai ser pregado a palavra no milênio, tá? Pelos judeus, para os judeus, e por nós, para os gentios. E ali vai acontecer conversões, as pessoas vão conhecer a Cristo e vão aceitá-lo. Outro dado interessante no milênio: os animais serão dóceis, será tirado a ferocidade dos animais. Aquilo que veio por causa do pecado do homem vai ser tirado. Abre aí a sua Bíblia, ainda Mateus 11, 6 a 9. Olha o poder de Deus mudando até a natureza dos animais. 11, 6 a 9, diz assim: e morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro, e o filho do leão e a nédia, ovelha, viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. Vai ser transformada a natureza do leão, de um animal carnívoro para um herbívoro. É uma coisa interessante, maravilhosa de ver o alcance do poder de Deus. Então vai ser transformado até isso, até o reino animal vai ser impactado pela paz que Deus vai produzir no homem, no milênio. Israel possuirá agora toda a terra prometida. Os irmãos sabem que quando Josué começou a conduzir o povo na terra prometida, eles conquistaram partes da terra, tá? Todos juntos como uma nação, só que depois eles se fracionaram nas tribos, e aí cada tribo deveria aumentar a sua terra. Só que o povo de Israel achou que estava bom e abandonou. Não conquistou, e até hoje a terra de Israel não pertence totalmente a eles. Nós sempre ouvimos aí os embates que tem na Cisjordânia, Transjordânia, faixa de Gaza, colinas de Golã, tudo aquilo ali é território de Israel. Mas Israel só vai possuir no tempo do milênio. Só no tempo do milênio que ele conquistará todas as terras. Por quê? Porque o Senhor vai vir e vai conquistar tudo que é de direito a Israel, que foi prometido a Abraão. Israel será reconhecido como cabeça das nações. Zacarias 8:23. Tá? Vai ser a nação central. Hoje nós temos várias nações, né? No poder político é a Europa, poder econômico ainda a Europa, no poder bélico Estados Unidos,
no milênio, Israel vai dominar tudo, e é por isso que eles vão ser, a nação de Israel vai ser a cabeça de todas as nações. A paz, a prosperidade, as bênçãos de todas as nações serão por causa de Israel. Aí vai se cumprir o que Deus prometeu para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. É no milênio, tá? No final do milênio, Deus conduzindo a nação, dando prosperidade, dando saúde, tirando o poder da morte, dando tudo isso, trazendo uma mensagem perfeita para Israel. Ainda tem gente que vai se rebelar. No final do milênio, Satanás é solto. Satanás é solto. E em poucos dias, ele consegue congregar uma multidão de povos do milênio, para se rebelar contra Deus. E em poucos dias, que nem aconteceu com Israel. Israel ficou 400 anos no Egito. 400 anos eles ficaram no Egito. Quando Deus tirou eles do Egito, 40 dias que Moisés estava no Monte Sinai, quando ele desceu, eles já estavam adorando um bezerro de ouro. O povo é inclinado ao pecado. E é o que vai acontecer com as nações no milênio. 1000 anos Deus reinando, uma mensagem perfeita, paz, prosperidade, todo mundo gozando de saúde. Com poucos dias, Satanás vai congregar multidões contra Deus. E por que Deus vai permitir isso? Para provar para o homem que o grande problema da humanidade não é Satanás, é que o povo é inclinado ao erro. O povo é inclinado ao erro. O inimigo, ele só se aproveita de nós, irmãos. Ele só se aproveita da nossa natureza ruim, da nossa carne fracassada. Ele só se aproveita disso. Somos nós que abrimos brecha para ele. Por que a palavra diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós? Deus sabe que quando nós resistimos, o diabo foge. O problema é que nós abrimos porta. Nós abrimos porta. Nós não vigiamos na nossa conduta, na nossa maneira de proceder como cristão. Tem gente que quando vê essa passagem que fala: mas onde já se viu? O que é isso? 1000 anos com Jesus, Jesus cuidando, Jesus dando tudo, uma mensagem perfeita, 1000 anos ali, e logo depois já se rebela contra Deus. Mas não é a mesma coisa que nós fazemos hoje? Camarada com 25 anos de crente, de repente, parece que ele pega num fio desencapado lá, toma um choque, ele fica doido. Fica meio doido da cabeça. Aí ele endurece o coração, não perdoa, não aceita isso está errado. Começa a enfiar o nariz onde não é chamado. Começa a querer fazer coisa que não lhe compete fazer. A mesma coisa. A mesma coisa acontecia no milênio, acontece hoje conosco. Porque esses dias eu comecei a fazer uma retrospectiva da minha vida, e eu confesso para os irmãos que eu comecei a ficar com vergonha de mim. Mas o que eu me tornei? No que eu me tornei? Se quando eu aceitei Jesus eu era uma benção, e agora estou querendo virar pedra de tropeço. Faça uma retrospectiva da sua vida, para ver como que você era uma benção. Quase que era melhor você ter morrido com 1 ano de crente, porque daí você já ia para o céu. Porque agora, do jeito que a coisa está, meu amigo,
Nós estamos correndo um risco de ficar igual aquele povo ali, né? No meio da igreja, assistir o arrebatamento, cair de joelho, ficar chorando. Nós estamos correndo esse risco. Faça um retrospecto da sua vida. Veja se você melhorou de quando você foi crente, de quando você aceitou Jesus. Você melhorou? Ou você piorou? Eu fiz um retrospecto. Final da história, eu estava orando e chorando, pedindo perdão para Deus. Eu estou quase desviado, antes que eu tivesse ficado no... Essa é a situação. No milênio vai acontecer do mesmo jeito. No milênio vai acontecer do mesmo jeito. É só você aplicar no coração. Eu acho que nós devíamos lançar esse desafio para nós mesmos. Eu quero ser crente que nem quando eu tinha 1 ano de crente. Eu queria ser obreiro que nem quando o pastor José Anunciação me chamou para ser porteiro na Assembleia de Deus Camorão, que eu tinha 20 anos de idade. Eu queria voltar àquele tempo. Aquele tempo era uma bênção, era um espetáculo. Agora o tempo vai passando, Deus me dá graça de aprender a palavra, aí eu começo a ficar seletivo, não é todo mundo que eu quero ouvir, não é todo mundo que me serve. Ao invés de nós fazermos que nem diz a palavra, alcançar a estatura de varão perfeito, nós começamos a decrescer. E no começo da nossa fé, quando nós fazíamos alguma coisa, nós éramos sensíveis ao Espírito Santo, o Espírito Santo nos corrigia, nós nos quebrantávamos, e já rapidinho nós consertava. Mas agora nós sentamos em cima da razão, nós sentamos em cima da credencial, eu sou pastor, eu sou seu fulano. Eu quero ver você entrar no céu dando carteirada lá no céu, né? Dando carteirada no céu. Como Pedro? Né? Porque para os católicos o porteiro do céu é Pedro, né? Você até desenha Pedro com um cajado na mão e uma chave na porta do céu. Aí a pessoa, nós chegando lá, o Pedro barra eu. Fala, que é isso, Pedro? Me respeita, rapaz. Aqui a minha carteirinha, que eu sou pastor, rapaz, da Assembleia de Deus lá de Moarama. Tem gente achando que vai entrar no céu dando carteirada. Por isso que o arrebatamento vai ser assim de surpresa. Não dá tempo de pedir perdão, não dá tempo de fazer conserto, não dá tempo de fazer ligação. Não dá tempo, não. Ou está preparado ou não está. Não tem esse negócio de fazer remendo na portinha do arrebatamento, não. Não vai ter tempo. Satanás vai ser solto, vai congregar multidão para ir com ele. E note, o que eu acho interessante, isso, e note o interessante, é como que Satanás ele está tão alvoroçado, e ele consegue convencer essas pessoas de um fato tão tremendamente, que as pessoas vão congregar um exército para atacar Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos. Eles vão ter coragem. Você já pensou um camarada com um fuzil querendo dar tiro em Jesus? Não, um camarada desse não pode estar bem da cabeça. É mesmo, pastor, concordo com o senhor. Onde já se viu querer atacar Jesus? O que nós fazemos aqui? De vez em quando. Nós queremos bater na noiva do cordeiro aqui. Nós queremos rebelar também. Espancamos a noiva do cordeiro. Ninguém respeita a igreja. Aqui está a noiva do cordeiro sendo preparada, imaculada para subir na glória. E tem camarada espancando a noiva do cordeiro.
como é que nós vamos se acertar com Deus? Sabe que eu ia gostar de alguém criticar minha esposa? Ainda mais a Rose, que é quietinha, não mexe com ninguém, boazinha, que é só ela. Eu não gosto de falar que a minha esposa é feia, arrumou encrenca comigo. Se quiser falar que eu sou feio, eu não ligo. Mas se falar que a minha esposa é feia, eu fico bicudo, eu não gosto. Aí eu fico olhando Jesus, olha o que estão fazendo com a minha noiva. O meu Espírito Santo está lá preparando ela para trazer para mim desposar ela. E aquele camarada que eu dei o sangue por ele está espancando a minha noiva. Só a misericórdia de Deus sobre nós, irmão. Só a misericórdia. E isso aí não precisa ser declarado, não. Muitas vezes está só aqui, ó. Porque tem uns camaradas, tem umas gente boazinha, sabe? Não, isso aí é bonzinho. O coração dos camaradas é podre, rapaz. Ele só não fez porque ele não achou condição de fazer. Mas não vai que é bonzinho, porque não é. Se ele fosse bonzinho, ele estava cuidando da noiva do cordeiro e não usufruindo dela, que nem muitas vezes a gente vê por aí. Mas que Deus nos dê a sua graça, que o sangue de Jesus caia sobre nós e nós alcançamos a sua misericórdia, porque a maior glória da igreja é o arrebatamento e eu quero subir lá. Aleluia, xaramaço e decai. E eles vão atacar. Mais uma vez o Senhor vai vencer. E aí agora Ele vai precipitar todos ao inferno. Todos ao inferno. E lá eles vão ficar. Aí chega o momento do juízo do trono branco. Outra coisa que confunde muita gente. Irmãos, crente que sobe no arrebatamento não vai para juízo do trono branco. Tem muitas pessoas que confundem isso. Tem ministérios aí que confundem. Tá? Tem gente que fala assim, irmão, se você não consertar com ele, você vai se acertar no dia do juízo. Não tem juízo não. Se não acertar com o camarada aqui, ele não sobe nem no arrebatamento. O juízo do trono branco, ele não dá absolvição. O juízo do trono branco é só para o camarada receber sentença. Satanás, os seus anjos, é só para receber sentença. Crente salvo passa no tribunal de Cristo para receber galardão. Então, o camarada vai se apresentar no juízo do trono branco. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. A partir do versículo 11. Quem que vai ser julgado ali? A partir do versículo 11 ao versículo 15. Cristo será o juiz. Hoje, ele é advogado. Ele entra na nossa causa e faz de tudo para nos livrar da sentença. Mas no dia do juízo do grande trono branco, aí ele vem como juiz, ele vem para julgar. Por isso que não tem absolvição no juízo do trono branco. Com exceção de quem vai ressuscitar, que vem lá da grande tribulação, mas é só para passar por ali só. Agora, quem ressuscitar para se apresentar ao juízo do trono branco, é só para receber a condenação.
Então Jesus será o juiz, a esposa, nós vamos auxiliar. Nós vamos auxiliar. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 6 e versículo 3. Meus irmãos, como que vós não podeis julgar as vossas causas? Vocês não conseguem julgar as causas de vocês, fica levando as causas de vocês para os magistrados. Vós não sabeis que está destinado a vós julgar os anjos caídos. Quando os anjos caídos for julgado lá no juízo do trono branco, a igreja estará presente para participar desse julgamento. Por que você acha que Satanás tem tanto esse ódio da humanidade? E faz de tudo para nos tirar da presença de Deus e perder a salvação? Porque ele sabe que no dia do julgamento dele, que ele vai receber a sentença do lago de fogo e enxofre, a igreja estará lá para julgar ele. Eu faço essa seguinte conjectura: aquele camarada que ele usou de todas as formas para promover o mal, Jesus salvou aquele camarada e agora aquela pessoa está ali para julgar Satanás. Esse é o ódio dele com a humanidade. Por isso que o apóstolo Paulo diz: e o príncipe desse século cegou o nosso entendimento, irmãos. Se nós começássemos a nos aplicar no conhecimento da palavra, e fosse desvendado para nós esse mistério, olha, essa igreja ia viver superlotada 24 horas por dia. Ninguém ia querer perder o arrebatamento, perder a salvação, não. Ninguém ia querer se ocupar com outras coisas. O negócio é que o inimigo está cegando o nosso entendimento. E hoje nós não temos mais como prioridade a nossa salvação. Nós temos outras prioridades. Não que nós não devemos nos esforçar, estudar, trabalhar, conquistar, devemos. Mas a nossa prioridade é ir morar no céu. Nós não podemos trocar o céu por nada. Nós não podemos, porque não vale a pena. Nada. Então, Satanás e os anjos caídos serão julgados. E agora, como que eles vão ser julgados? 20 de Apocalipse, versículo 11 a seguir, diz assim: vi o grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Quem que é julgado segundo as obras? Quem foi para a perdição. Esses livros, na verdade, eles só estão registrados. Nesses livros estão registrados a rejeição daquelas pessoas. E aqui não vai ter ninguém indesculpável. Vai ter nenhum inexcusável, não. Todos serão culpados. Todos serão culpados. E os livros que se abriram são os livros onde foram registradas a obra dessas pessoas. Agora nós não. Nós não somos julgados pelas obras. Nós alcançamos a salvação pela graça. Nós não somos julgados pelas obras, não. O julgamento das nossas obras é no tribunal de Cristo, por aquilo que nós fizemos pela obra do Senhor. Então as pessoas vão ser julgadas segundo esses livros. Vai ser apresentado os livros. Segundo os estudiosos, são
aproximadamente 7 livros, 6 livros, melhor dizendo. Primeiro, o livro da consciência. Esse é o primeiro livro que vai ser apresentado, o livro da consciência. Romanos capítulo 2 e o versículo 15. Romanos 2,15 fala a respeito disso. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. O homem é julgado pela sua consciência, porque ele também é regido pela sua consciência. Se nós pegarmos uma criança recém-nascida aprendendo a andar, tirar a fraldinha dele, deixar ele nu aqui no nosso meio todo dia, e ele for crescendo, quando ele atingir aí, quem sabe 1 ano e 9 meses, 2 anos, ele vai começar a observar que todos nós estamos vestidos, só ele nu, e daí ele não vai mais querer vir nu aqui, ele vai se sentir envergonhado. A quebra da consciência de Adão e Eva, tá? Quando eles pecaram, a primeira consequência foi isso: conheceram que estavam nus. Nasceu o sentimento de vergonha, eles começaram a ser acusados, a sua consciência, eles perderam a inocência e a sua consciência começou a ser acusada daquela vergonha. Então o livro da consciência é o primeiro. Segundo, livro da natureza. Nós temos Jó 12, 7 a 9 e ainda Romanos 1, 20, que diz assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como sua divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, indesculpáveis. Deus fala com o homem através da natureza. Deus fala com o homem através da natureza. Então o homem vai ser julgado também segundo o que Deus tem falado com ele através da natureza. Os que forem para o tribunal, os que forem para o juízo do trono branco, tá? Os irmãos estão vendo que glória que é nós sermos alcançados pelo evangelho da graça. Nós ficamos livres de tudo isso, por quê? Porque nós recebemos de Jesus a justificação. O sangue de Jesus nos cobre, nos tira o pecado, nos justifica e nos santifica. E agora nós não somos mais sujeitos a esses julgamentos. Por quê? Porque toda vez que Deus olha lá do trono da sua glória para nós, o que Ele vê é o sangue de Jesus sobre a nossa vida. Aleluia. Terceiro livro da lei, Romanos 2:12, diz assim: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também pereceram, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Então o homem vai ser julgado pelo livro da lei também. Quarto, o evangelho. Jesus não falou que o mundo vai ser julgado pela palavra que nós pregamos? O mundo vai ser julgado pela palavra que nós pregamos. Um dos atributos de julgamento no juízo final vai ser o evangelho, vai ser apresentado. E quantos que não rejeitam hoje? Quinto, o livro da memória. Lucas, capítulo 16 e o versículo 25. Diz assim: disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males.
e agora este é consolado e tu atormentado. O rico achou que Lázaro não sabia de nada, mas estava registrado no livro da memória. Você lembra que na tua vida você se regalava, você recebeu de tudo de bom. Lázaro só recebeu o mal. Agora tu é atormentado e ele é confortado. Sexto livro, o livro dos Atos do Homem. Vamos ver lá, Malaquias 3, e o versículo 16. Malaquias 3,16, que diz assim: então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. O livro dos Atos do Homem, registrado. Tem pessoas que vai ser julgada por esse ato de se lembrar do Senhor. E por último, é chamado para abrir o livro da vida. Qual o propósito de se abrir o livro da vida? É para mostrar para a pessoa que em todo o tempo da vida dela, ela rejeitou a obra expiatória do Calvário. Porque quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, o seu nome é registrado no livro da vida. E como ela rejeitou, então esse livro vai ser aberto para mostrar para ela que ela nunca foi registrada naquele livro. Tá? Então assim vai ser o julgamento do juiz do trono branco. Depois que todos forem julgados, tá? E Satanás e os anjos caídos, aí vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E para todos sempre serão atormentados. Tá? Aí vai começar a eternidade para eles. Tá? Aí vai começar a eternidade para eles. Aí, segundo nos fala Apocalipse, o céu e a terra serão transformados, tá? E aí é que vai surgir o novo céu e a nova terra e a santa cidade, a nova Jerusalém. Aí nós vamos entrar na nova Jerusalém. Até então nós não entramos, né? Às vezes a gente vê as pessoas quer conjecturar muito em culto fúnebre. O irmão morreu aqui, uma hora dessa ele está lá passeando com Abraão, Isaac, Jacó, está andando lá, deve estar nadando no rio da vida. Quem está nadando em rio da vida? Não tem ninguém lá não. Novo céu e nova terra é para todos no final, e é aí que vai começar a eternidade. Até então nós vemos que o tempo passa, tem o milênio, tem os 7 anos da tribulação, tem os 7 anos das bodas do Cordeiro, o tempo vai passando, nós vamos estar dentro do tempo cronológico ainda, mas quando entrarmos novo céu e nova terra, aí nós entramos na eternidade. Até então nós conquistamos a eternidade, mas a eternidade só começa no novo céu e nova terra, tá, irmãos? E é aí que vai ter os mistérios de Deus, vai ser abertos, e aí nós vamos entender por que existe tanto planeta, por que Deus faz tanto planeta, né? Porque nós vamos viver na eternidade. Aí as coisas vão começar um novo tempo de Deus, né? E nós não entendemos para quê. Nós moramos em um planeta, e por que existe tantos, né? Segundo os astrônomos, existe 2 bilhões de galáxias. Nós moramos em uma galáxia chamada Via Láctea, que tem 8 planetas, um Sol e uma Lua. Mas existe, segundo os astrônomos,
2 bilhões de galáxias. Então, quantos planetas existem? Outra coisa que me deixa curioso, as estrelas, né? Cada galáxia tem entre 500 milhões e 2 bilhões de estrelas. Cada galáxia, 2 bilhões de estrelas. E existe 2 bilhões de galáxias. Quantas estrelas existem? E aí de repente você serve um Deus que a Bíblia diz em Salmo que Ele conta as estrelas chamando pelo nome. Dá para dimensionar o tamanho de um Deus desse? Se perguntar para mim o nome de todo mundo aqui, eu não consigo falar, mas Deus conhece todas as estrelas chamando elas pelo nome. E você serve esse Deus, você é tão importante para esse Deus, Ele te escolheu, que Ele veio morar dentro de você. Ele não achou só interessante fazer parte da sua vida, como Ele veio morar dentro de você, através do Espírito Santo. Vivemos num mundo onde a expansão do universo é 72 quilômetros por segundo. Se nós falarmos que o fim do universo é aqui agora, daqui 1 segundo é em Cianorte, daqui 2 segundos é em Maringá, daqui 4 segundos é em Londrina, daqui 10 segundos é em São Paulo. É assim que se expande o universo. Criação desse Deus que olha para nós, criatura miserável, pecadora, caminhando a passos largos para o inferno. E Ele decide morrer por nós na cruz do Calvário. Eu estava cooperando com o irmão Claudenor, e ele falou assim para mim que, pastor, 2 jovens me procurou e disse que não vai vir no estudo porque elas têm medo do arrebatamento. Eu falei, mas crente não pode ter medo do arrebatamento. Crente tem que fazer que nem João fez, desejar o arrebatamento. Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque eu não suporto mais esse mundo de podridão. Eu quero ir para a glória, eu quero ir encontrar com o Senhor. Irmãos, e que nós possamos permanecer na presença de Deus, porque o arrebatamento está próximo. Eu agradeço a oportunidade, agradeço ao pastor que nos concedeu essa oportunidade, e que cada um dos irmãos continue firme na presença do Senhor, porque a qualquer momento o Senhor virá buscar a sua igreja.